Muito bem, meus amores. O nosso encontro será realizado desta forma, em que nós tivemos um impedimento presencialmente, né, online, melhor dizendo, no nosso dia regular, devido às comemorações pelo Dia da Semana da Criança, pela Semana da Criança, né? Na Semana da Criança, pelo Dia da Criança. Então, em outras atividades, a gente está passando para desenvolver com vocês essa aula que é importante para o conteúdo da nossa prova, certo? Então, para a gente não ficar atrasado, a gente lembrou de ver aqui na cultura ocidental a importância do teatro, certo? Que surge justamente na Grécia como uma expressividade da música, uma dramatização de músicas oferecidas a um deus grego, chamado Dionísio, né? E aí que desenvolveu dois gêneros, a tragédia e a comédia. Percebemos que para essa estrutura havia, a gente observa essa imagem e depois vai perceber como as ruínas delas ficaram, tá certo? Apresenta aqui as características da tragédia, da comédia, né? Tudo isso como nós estudamos ainda no semestre, no bimestre, na primeira VA que nós realizamos, né? Então, o que é importante destacar desse gênero para o nosso entendimento com relação ao teatro? Então, nós vamos aprofundar na Grécia Antiga, olha as ruínas, tá vendo só? Daquela beleza de construção, o mundo ocidental vive nas ruínas da Grécia, tem nas ruínas da Grécia um arquivo para ficar somente na lembrança, né? Mas o importante é que o que foi desenvolvido permanece até os dias de hoje. E como é bom, meus irmãos, meus queridos filhos, notar o teatro, né? Uma linguagem desenvolvida que também faz para todos nós que somos apaixonados pelas expressões, pelas linguagens das artes. Aí nós vamos entender alguns pontos principais. Primeiro, o teatro ocidental, que teve origem no teatro grego antigo, nas festas realizadas para celebrar os deuses gregos. Eram declamadas as poesias e os participantes formavam um coro. Coro é uma palavra que vem do grego koros, que significa canto em comum, canto em grupo. Então, coros, eles representavam na liturgia, nessa celebração que era feita, todos cantavam, oferecendo a esse Deus palavras, as poesias que eram compostas. E aí houve a necessidade, sentiu-se, né, a necessidade de dramatizar estas canções. E aí ficou a influência da religião, que constrói uma nova linguagem. Da música surge o teatro. A expressividade do som pelo corpo para representar, né? Então, são termos que a gente vai encontrando fundamento à medida que a gente vai encontrando a origem, a originalidade das ocasiões. Então, nós percebemos que, porventura, ou que, através das celebrações religiosas, que saudavam Deus Dionísio, uma forma em que o corpo, o braço podia se movimentar para tornar as canções. Provavelmente eles estavam fazendo já há muito tempo a mesma canção, a mesma forma, e naturalmente acharam interessante. E o que é importante perceber é que, ao desenvolverem esses gestos, chamavam a atenção das outras pessoas também, né, para observarem. Então, percebam, eram celebrações onde usavam os cantos líricos, não eram notas muito agudas, certo? Vozes bem trabalhadas, bem definidas. E eles faziam isso com o auxílio das fantasias e das máscaras. A gente vai entender as máscaras e as fantasias depois entendendo que são acessórios e figurino. Mas vejam a iniciativa, a origem do teatro na Grécia, de algo que podia ajudar uma representação, algo pelo qual uma representação pode acontecer, né? Depois evoluíram para o que nós temos a representação cênica, mas dando origem ao teatro, nós temos, portanto, a formação dessas pessoas que eclodiam assim as suas emoções nas manifestações da expressão corporal. Outro ponto que é importante e vale a pena compreender, porque isso vai cair na prova, as mulheres, elas não participavam do teatro grego, porque elas não eram consideradas cidadãs após. E todos os papéis dos espetáculos eles eram apresentados pelos homens. E uma das características principais é o uso da máscara, que é um instrumento dispensável ao figurino. Então, alguns pontos importantes a comentar com relação a este aspecto. Se as mulheres não puderem participar do teatro, então, por que
Como fariam os personagens que fossem mulheres que apareciam? E aí, portanto, que a máscara começou a ser utilizada como recurso principal. Primeiro, depois, para a gente vai perceber, estudando um pouco mais com a máscara, mas para já dar a gente a sugestão da criação do personagem, daquilo que se monta atrás, né, de uma realidade visível. Existe uma identidade, e essa identidade era preservada pela máscara. Mas o que era importante é que o personagem, a personagem mostrada, desenvolvida, ela era compreendida. E essa forma utilizada foi muito útil para o desenvolvimento do que o teatro vai se permitir realizar, né? Então, uma ideia que vai sendo evoluída de acordo com a funcionalidade, com o que acontece de função importante na humanidade através da experiência do teatro grego. Outra observação, então, portanto, como a título de síntese e resumo, nós percebemos o teatro da Grécia Antiga, o surgimento dele devido à influência da religião, sobretudo a mitologia, que constitui a base da teatralidade grega. Quando a gente fala em teatro grego, teatro, de maneira geral, a gente está falando de peça. Então, o que é que as peças falavam? Falavam da mitologia grega. Era o assunto do momento. E se fala da mitologia grega, fala da religião politeísta da Grécia. Então, nós temos o teatro construído a partir de uma identificação com os contos da mitologia grega, que eram transmitidos, que eram ensinados, que eram discutidos a partir das representações teatrais. E o que era característico em todas essas apresentações? O uso de máscaras. Primeiro, para esconder a identidade de quem estava como personagem, atrás do personagem, né? Porque existiam personagens femininos, existiam personagens para que eles fossem compreendidos, não precisavam olhar o ator. Então essa era a grande importância. Também um outro recurso, amplificação da voz, mas nós vamos estudar isso daqui a pouquinho. Então, com relação à influência da religião, nós percebemos a Grécia politeísta nos seguintes aspectos. Assim como outros povos da antiguidade, os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, cujas características eram semelhantes às dos humanos. Viviam e se comportavam como os seres humanos, manifestando as mesmas qualidades e os mesmos defeitos, as alegrias e os sofrimentos, mas não envelheciam, não adoeciam e eram imortais, além de serem muito poderosos. Cada um dos deuses gregos estava associado a um aspecto da natureza ou da vida humana. Zeus comandava os céus, enquanto Poseidon reinava nos mares e Hades, o mundo dos mortos. Esses eram os três irmãos, e deles descendiam, ou seja, vinham várias outras divindades. Afrodite, cultuada para as mulheres, porque era considerada a deusa da beleza e da fertilidade. Atena, deusa da sabedoria. Por isso que nós temos a cidade de Atenas, né, o palco para os grandes debates de Platão, Aristóteles, ganha esse nome por causa dessa comparação com Atena, deusa da sabedoria. Apolo, deus das artes, e Dionísio, deus do vinho e da alegria. Este, prestem bem atenção e lembrem, nunca se esqueçam, é o que dá origem às festividades de comemoração que originam o teatro. Bom, Dionísio. Na mitologia grega, os deuses se relacionavam diretamente com os humanos e podiam ter filhos com eles. Da união entre um deus imortal nasciam os heróis, também chamados de semideuses. Os heróis eram capazes de fazer coisas impossíveis para os humanos, e suas histórias também compunham os mitos dessa cultura. Teseu, um dos maiores heróis gregos, ficou famoso ao derrotar o Minotauro, o monstro que tinha corpo de homem
e cabeça de touro, né? Então, nós percebemos aí essa organização na mitologia grega e da sua relação com os humanos, né? E isso se mantém por muito tempo na Grécia, o principal fundamento para a realização de todas as atividades realizadas em sociedade. E o que é importante perceber naquilo que se refere ao teatro, que a tragédia e a comédia, elas têm limites, e nós vimos ainda a tragédia trata em falar sobre os deuses, os semideuses, enquanto a comédia aborda o homem comum, não é aquilo que é comum, normal, natural. E isso para diferenciar, portanto, a importância dos temas, né? Mas essa composição foi ganhando espaço justamente com a criação de novos textos. Mas para isso, a máscara, uma ferramenta, principal ferramenta acessória que caracteriza o teatro grego. E aí, nós temos alguns pontos importantes a destacar sobre a máscara. Percebam que o formato delas compreende todo o espaço da face, né, o início da cabeça. Como eu falei, eles buscavam esconder a identidade do ator, para que o personagem tivesse uma maior liberdade para a sua atuação, a personagem. Então, a máscara ela vai ter uma tripla funcionalidade. Primeiro, para identificar o gênero da personagem, não é do ator, da personagem. Vai aparecer agora um personagem chamado de Medeia, uma personagem chamada de Joástines. Então, nós temos aí alguns pontos importantes, né, com relação à identidade do gênero que vai ser identificado pela máscara. Então, Medeia aparecia com a máscara de Medeia, com seus acessórios, com seus adereços, de acordo com o que se produzia em relação à personagem. E Joástines também. Depois, para compreender se o gênero da peça, se era tragédia, se era comédia, e uma outra função que era com relação ao uso da voz. Lembram no início que a gente observou aquele palco, aquele teatro, chamado de arena? Então era o ar livre. O som era colocado diretamente, e ao invés de passar e ir embora, por isso que fechavam as arenas e vinha para o lado. O som voltava para todo mundo, né? Mas mesmo assim era muito difícil. Por isso ele nas máscaras tinha essa abertura na boca para centralizar o som como um megafone. Assim, olha, tá vendo? Veja como os gregos eram realmente na frente de tudo, né? Nessa questão que envolve recursos para desenvolvimento do que eles realizavam. Então, como, mais uma vez, síntese, nós temos aqui 4 pontos importantes. As máscaras do teatro grego, escrevam todos aí. Representavam diversas expressões e sentimentos para ajudar o público a compreender a história. Eram usadas para diferenciar um espetáculo trágico de um cômico, distinguiam os gêneros das personagens, ajudavam a propagar a voz dos atores. Então, esses são os principais fundamentos. A máscara vai, com isso, permitir o poder criativo das pessoas que surgem. São chamados autores de teatro. E nesses autores, que desenvolvem a escrita para o teatro chamado de dramaturgia, por isso são conhecidos como dramaturgos, certo? Nós temos aqui alguns deles: Ésquilo, Sófocles, Eurípides. E Eurípides eu acho assim sensacional porque ele constrói um enredo, uma peça, uma dramaturgia sobre a história de Medeia. Medeia ela era uma filha de um deus. Se era a filha de um deus, então ela era uma semi-heroína.
E se ela era uma semi-heroína, portanto, a peça era uma tragédia, não podia ser uma comédia. E por que uma tragédia? Toda tragédia vai terminar em morte. Toda tragédia na Grécia, para os gregos, termina em morte. A morte é o sentido que explica a finalidade da vida. Os gregos acertaram quase em tudo, erraram só nisso. Porque a morte ela não é o fim, mas ela é o início de uma nova vida. E uma vida vivida de maneira eterna. Uma vida para viver eterna. Isso é um sentimento cristão, é um conhecimento, é uma fé cristã. Quem nos ensinou? Foi o Titã? Não, foi Jesus. Ele morreu, ressuscitou, para que todos aqueles que crescem nele também tivéssemos a vida eterna. Foi São Paulo que escreveu isso. Então, os gregos acertaram quase tudo sobre a morte. Não dão à morte essa questão trágica. E é tão cultural e forte isso, que desde lá, do ano 300 a.C., até os dias de hoje, a morte ainda é uma tragédia para muitos. É uma tragédia grega. São os espetáculos de teatro em que a morte era mostrada de forma a aterrorizar nas pessoas as más condutas. Então, veja, Medeia é uma personagem, preste muita atenção, viu, sobre Medeia. Ela era casada, se relacionava, mas aí com uma pessoa mais nova que ela, e aí essa pessoa comete uma coisa muito ruim com ela, que a abandona. E aí ela começa a sofrer por amor. Mas esse sofrimento não a deixa triste, depressão, nada disso. Ela não quer, em hipótese alguma, ficar com esse sentimento de ódio que ela estava. Aí ela desenvolve um plano de vingança. Então, todo o enredo mostra da tragédia de Eurípides, Medeia, um enredo feito o sentimento de vingança. E qual foi a vingança que ela resolveu fazer? Ah, eu perdi, ele me abandonou. Motivado pelo abandono, começa a criar sentimento de ódio e aí ela desenvolve esse plano terrível de vingança. Ela mata os seus filhos para se vingar do marido. O marido vai sofrer com a morte dos filhos e ela tem a sua vingança conquistada. Esse é o enredo, e foi um sucesso. Foi uma das peças mais importantes na Grécia Antiga. Foi a tragédia de Eurípides, Medeia. Então, nós temos, assim chamados, os dramaturgos, assim comparados com aqueles que nós temos aqui no Brasil. Pois é, vocês viram só no vídeo a perfeita coesão, a organização e a evolução do teatro na Grécia Antiga para o formato que nós temos hoje. Aqui está no livro a entrevista de um dramaturgo, Luiz Felipe Botelho, que acho importante vocês poderem estar lendo. E no livro, que seria da nossa penúltima aula, não é? Sobre o nosso drive-thru. Amanhã fique ligado, vem aqui motorizado, né? E aí nós faríamos essa aula só que foi suspensa por conta do drive. E aí tem essa questão, na página 121 do livro 2, as questões 1 e 2 para vocês realizarem. É ótimo para vocês entenderem e fazerem a prova, tá bom? E aí, iniciando sobre a dança, no livro 3, na página 96. Peguem aí e vamos abordar alguns pontos que eu acho importantes. Primeiro, o entendimento, o envolvimento com a dança para realizar o movimento como uma composição poética. Então, promover a consciência e o domínio corporal. Está no corpo, portanto, olha aqui, a base do entendimento do que seja a dança. Através dos movimentos oriundos do nosso corpo, transmitir e comunicar o que se sente, o que se revela nos nossos gestos, certo? Então, com dança, é um resumo bem rápido. Eu vou colocar ainda uma outra videoaula de revisão abordando só sobre a dança. Então, nós vamos entender aqui a expressão, a dança como a expressão. E como expressão, nós vamos observar o movimento corporal. Olha aqui. Quando a gente observa esses três pontos, esses três movimentos, o que a gente percebe?
As duas mulheres estão com os movimentos iguais? O homem segue em movimento contrário, mas fazendo o mesmo? Então, nós temos aqui, olha, o movimento corporal, como eu questionei agora, é o principal elemento que constitui a linguagem dança. A expressão está ligada ao movimento do corporal. Então, o movimento do corpo vai expressar poeticamente esta linguagem, que é a dança. Esse movimento corporal, ele possui essa principal ferramenta. Qualquer movimento corporal pode ser considerado como dança? Essa pergunta e mais outras informações importantes para a prova, e na próxima videoaula a gente estará desenvolvendo. Desejo a todos vocês um abençoado final de semana. Fiquem na proteção divina, fiquem no auxílio divino e divirtam-se bem esse final de semana. Vivam a alegria da infância feliz. Tchau. Deus os abençoe. Estuda para a prova.